Mas primeiro eu gostaria de apresentar a equipe da Ânima permanente dessa sala aqui. Então, o Heitor trabalha diretamente com o Inácio na área de M&A, então M&A e planejamento financeiro, toda a parte de modelagem financeira, seja de cursos novos, de unidades acadêmicas novas ou de M&A, é conduzida pela área do Inácio e do Heitor. Bruno, cadê o Bruno Henrique? Está lá atrás. O Bruno Henrique é o nosso diretor de PMO, então toda a equipe de PMO. A Beth Andrade, nossa diretora de engenharia e arquitetura e planejamento. Então, ela lidera toda a equipe de infraestrutura física de todas as unidades da Ânima. O Fabiano está lá atrás. O Fabiano trabalha diretamente com a Beth na área de prospecção imobiliária. A função dele é exclusivamente essa, de comprar bons imóveis para nós. E Serginho é o diretor de comunicação, trabalha diretamente com o Maurício Escobar na vice-presidência de marketing. Inácio e eu, todos já mais ou menos conhecem. O Inácio lidera a parte de M&A e eu lidero a parte de expansão orgânica e as operações de Minas Gerais também. Carol Marra está ali, como vocês todos tiveram oportunidade, o Leozão e outras pessoas da equipe da Ânima. Marina, nossa diretora de regulação e também diretora jurídica do Grupo Ânima, aqui para não deixar a gente falar nenhuma bobagem, né, Marina? Você faz piadinha, mas a Marina é muito simpática, não liga para isso. Então, gente, começando, é importante a gente saber para que crescer, não é? A gente não cresce para dar mais lucro, a gente não cresce para ficar maior, a gente cresce para transformar o país pela educação. Isso vai ficar claro para todos nós, né? Se a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, é por um propósito, de levar a educação de qualidade para cada vez mais pessoas. Essa é a nossa cota de contribuição nesse projeto, né? Bom, então, dentro desse projeto de levar a educação de qualidade para cada vez mais pessoas, surge então a expansão orgânica, que é o que a gente convencionou falar de Q2A, objeto dessa primeira parte da nossa mesa, né? Reforçando algumas coisas que são importantes e que a gente vem seguindo. Nós não estamos falando que trabalhar a inovação trabalhar o crescimento não é novidade para nós. Não é uma coisa que a gente inovou esse ano. A gente vem trabalhando o crescimento orgânico já há muitos anos, né? E dentro dessa nossa estratégia, o crescimento em espiral tem que ficar claro para todos vocês que é essência da nossa estratégia. Então, crescer a partir do centro das nossas marcas e expandindo a área de atuação. Fizemos isso na UNA, começando a atuação, aumento de unidades na região em Belo Horizonte, depois fomos para a região metropolitana, Contagem, em Betim, e por fim para cidades do interior, Pouso Alegre, Divinópolis, Sete Lagoas, e por fim, e à medida que os espaços vão sendo conquistados, a gente avançando para áreas mais distantes, como chegamos agora já até Goiás, né? Então esse projeto de crescimento em espiral é a essência da nossa estratégia de crescimento orgânico. Fizemos isso também na Sociesc e agora estamos trabalhando esse processo também com a Ação Júris, né? Dentro dessa lógica, UNA e Sociesc tornaram-se marcas de expressão estadual. Então, em Minas Gerais é difícil não ver a UNA, né? Em Santa Catarina também é difícil não ver a Sociesc, e queremos fazer isso também com o passar dos anos na São Judas, sempre de forma estruturada e respeitando o que nós vamos ver nessa proposta, né? O novo marco regulatório também nos ajudou bastante, né? Dando um pouco mais de agilidade no processo de abertura de unidades híbridas, e a nossa experiência com educação à distância, como vimos hoje na brilhante apresentação da Carol e do Rogério, temos evoluído a passos largos e nos deixam absolutamente seguros para acelerarmos, né, Carol? Então todas essas propostas
agora, a partir de agora, consolidamos dentro de um projeto chamado Q2A. O Q2A, na verdade, ele é uma fusão das propostas do Plano Quero com o E2A. Né? As siglas vêm daí. Por quê? O Plano Quero, e um dos elementos que o Daniel Goldberg apresentou para todos nós hoje mais cedo, é o crescimento orgânico. Então, um crescimento orgânico sustentável que mire e que entregue para a companhia ROIs cada vez melhores. Então, essa é uma tônica muito importante do Q2A. E outra tônica muito importante do Q2A também é a conexão e as inovações trazidas pelo E2A. Dentro delas, a gente destaca, seja o ensino híbrido, mas também a padronização. Então, a Carol falou muito hoje que a gente tem as novas matrizes são semelhantes em todas as unidades nossas. Nós temos padronizações de espaços acadêmicos, de laboratórios, permitindo a gente colher ganhos de escala e de operação que antes não conseguimos colher. Então, isso é essencial para o Q2A. Tudo isso junto consegue fazer com que a gente colha melhores resultados, tanto do ponto de vista de qualidade quanto do ponto de vista de eficiência financeira. A apresentação ela começa, gente, deixando claro para todos vocês que o Q2A não é uma promessa de futuro. Nós não estamos falando aqui de algo que estamos pensando para daqui para frente. Não. Ele é já uma entrega real. Né? Então, aqui nos últimos 14 meses, 18 meses, nós inauguramos 14 novas unidades. Muitas delas, algumas delas, já decorrentes de um processo anterior de crescimento, como Divinópolis, ou Pouso Alegre, ou Sete Lagoas, que fazíamos os pedidos, aguardávamos 2, 3 anos até as licenças, e que foram inauguradas agora. Então, esse ano de 2017, essas unidades passaram a operar e trazendo consigo toda a complicação operacional. Então, isso já faz parte do Q2A. Aprendemos muito com os erros cometidos ou em Sete Lagoas, ou em Divinópolis, ou em Pouso Alegre, e hoje somos mais fortes para o que vem pela frente. Né? Estamos abrindo, já com vestibular e inscrições abertas, para 7 novas unidades em 18 anos. Dentro dessas 14, 7 são para 2018. São 3 na São Judas, que é Jabaquara, Paulista e Santa Amaro, 2 na Sociesc, Jaraguá do Sul e Curitiba, no centro, né, o campus Palácio Avenida, não é isso, Beth? Ali perto de onde temos em frente, onde há comemoração de Natal, lá do Banco dos Baleirinhos, agora do KSBC e então Bradesco. E na UNA já está aí e está vindo. Então são 7 novas unidades que terão seus primeiros estudantes matriculados para 2018. Então o Q2A não é uma promessa de futuro, é já uma realidade. Né? Além dessas novas unidades, nós temos também, através dos cursos híbridos, ampliado o nosso portfólio em unidades que já existiam. Né? Esse processo aconteceu muito aceleradamente na Sociesc, partimos de 52 para 81 novos cursos existentes em cada unidade, nas unidades acadêmicas da Sociesc. E na São Judas, essas 3 novas unidades acadêmicas vão fazer a gente sair de 27 para 38 mil alunos a nossa capacidade instalada. Cláudio, quando você fala em unidades, você está fazendo alguma distinção entre presencial, EAD, tudo junto? Não. E isso tem que ficar claro para vocês e vai ficar um pouco mais claro no próximo slide. E não há distinção. Então, unidade acadêmica é o termo que a gente usa para denominar o local onde os alunos estudam. Não é um campus, porque um campus remete ao presencial. Não é um polo, porque ele tem nada a ver com o polo. Eles são todas iguais. Né? Isso já vai ficar claro para vocês, gente, do que nós estamos falando em termos de estrutura. Mas antes de ir para o próximo slide, eu gostaria só de dizer que na esteira desse Q2A, do que já é realidade, dessa nossa proposta de abrirmos 7 unidades para 2018, o nosso plano tem pela frente mais 27 cidades mapeadas que no curto e médio prazo trabalhamos focados para termos novas unidades acadêmicas, 29 novas unidades acadêmicas
A diferença é porque São Paulo ainda comporta, é uma cidade que a gente entende que ainda comporta mais algumas unidades acadêmicas, e que depois a gente vai ver como chegamos nesse nível. Só te perguntar uma coisa, nessas 14 novas unidades nos últimos 18 meses, isso inclui algumas que você vai lançar em 18.1 ou não? Inclui as 7. Inclui 7. Então, que você já... Então, 7 são com alunos estudando nesse momento e outras 7 com alunos que estudarão a partir de fevereiro, mas já com vestibular acontecendo, inscrições e matrículas feitas para o ano que vem. E você está, essas 7 que não estão com alunos, mas que já estão gerando custos, né? Porque estão gerando custos desde quando? Você sabe? Desde quando elas estão abertas? Assim, desde quando elas começaram a entrar no nosso portfólio. Não, né? Tem muitos meses ou poucos meses? Assim, 6 meses. Depende. Tem uma delas que nós pegamos já esse mês. Né? Tem outras que a gente vem trabalhando a construção dela desde o ano passado. Então, aí não tem. Pessoal, mas cada vez mais esses prazos estão próximos, né? Justamente por causa da mudança regulatória. Então a gente vai falar mais para frente. Hoje o lead time caiu bastante. A gente trabalha com lead time entre 12 e 18 meses para ter para começar a olhar e ter o primeiro estudante na sala de aula. Né? Então, Bruno, olha aqui. Então, aqui são fotos para tangibilizar que o Q2A é real, né? Não é uma promessa de futuro. Então, aqui são as unidades nossas de São Paulo. Então, como elas são e como elas vão ficar. E aí a equipe da BET está de vento em popa fazendo com que a promessa seja realidade. E essa aqui é a unidade de Jabaquara, ali a Paulista e aqui o Santo Amaro. Então, para ficar claro que infraestrutura para nós é um elemento importante. Né? Esse projeto de expansão não é um projeto de expansão de qualquer jeito, é um processo de expansão que mantém o nosso padrão de infraestrutura das nossas unidades atuais. Né? E aqui as unidades do interior. As unidades do interior, respondendo a sua pergunta, Bruno, aqui nessas fotos aí tem tanto unidades que rodam com código presencial, quanto unidades que rodam com código à distância. E você não sabe dizer qual é qual. Não sabe. São todas alugadas. Todas alugadas. Não, sem parceiro, todas nossas. Né? A operação é 100% nossa. Ali Jataí, Goiás, prédio mais bonito da cidade. Aqui Pouso Alegre, o prédio mais bonito da cidade. Aqui o nosso Palácio da Avenida, ali no centro de Curitiba. E Itajaí também um prédio absolutamente fora do padrão da cidade. Isso é importante para vocês saberem. Né? Nosso processo de chegada para o interior, a parte de infraestrutura, ela é uma coisa que a gente dá muito valor. Nós temos que chegar com um padrão de infraestrutura que não existe na cidade. A hora que os estudantes comparam o que eles tinham com o que eles passam a ter, não pode ter dúvida de qual que é o melhor. E tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. Então aqui, de novo, são espaços de unidades com código presencial, com código à distância. Está misturado aqui. E ninguém... Ontem eu fiz uma pergunta para a Beth, ela não soube dizer qual que era qual, né? Para vocês verem que é um padrão. Padrão da unidade acadêmica Ânima. Né? E aí ele tem que conversar com tudo aquilo que a Carol falou para nós de manhã. Então, tem que ter sala de metodologia ativa, tem que ter espaço para aulas inovadoras, para atividades inovadoras, para fora da sala de aula. Nós temos os espaços, a infraestrutura tem que estar à altura da ousadia do projeto acadêmico. E isso, talvez em São Paulo não seja uma novidade, tem gente que faça, mas Brasil afora, isso é novidade. Né? Espaço, um Animalab, como o Animalab de Pouso Alegre, ou de Uberlândia, ou de Jataí, né? São coisas que nunca ninguém viu. E isso alavanca demais, em curto tempo, do processo de formação de marca nessas praças. Né? Então esse é o Q2A que já está na rua. É o Q2A que a gente já está trabalhando
e já entregando resultados, né? Bom, e como que ele está concebido? Então, primeiro nós fizemos uma avaliação de potencial de mercado, vamos falar um pouco dela, vamos falar um pouco do modelo de expansão e, por fim, de alguns aspectos operacionais e regulatórios importantes para o desenvolvimento desse projeto. Para a parte inicial de seleção dos mercados, a gente fez uma análise padrão aí, considerando essas variáveis, a saturação, ou seja, quanto o mercado já está ofertado ou não, qual o tamanho desse mercado, o ticket médio praticado naquela praça, o crescimento do mercado de trabalho e a renda. Isso tudo feito em conjunto com o NAVE, utilizando os dados do IBGE, e a gente ponderou por uma métrica nossa, em função do que a gente acha mais importante, e aí nós só omitimos, porque isso aqui vai ficar disponibilizado no site, então, para que nenhum concorrente selecione as mesmas cidades que a gente diferenciou os pesos, e fizemos então uma seleção quantitativa dos principais mercados onde a gente poderia ainda encontrar boas oportunidades para as nossas marcas. A partir dessa seleção quantitativa, fizemos uma seleção qualitativa, olhando para cada cidade, micro-região, quais as IEs que lá estavam. Então, tem cidades boas, mas com IEs fortes, e que a gente entendeu que poderiam ser piores do que outras cidades, quantitativamente um pouco piores, mas com IEs mais fracas, né? E a partir disso, então, fizemos o ranking das 27 cidades, e hoje a gente tem para o curto e médio prazo mapeado e trabalhando todas essas cidades. As cidades que a gente tem na nossa programação para abrirmos unidades até 2020 já são objeto de prospecção pela equipe da BET e o Fabiano. Já estamos trabalhando isso, mas o nosso plano ele vai, né, para o médio prazo também. E para as grandes cidades, como é o caso de Curitiba ou de São Paulo, mais especialmente São Paulo, a nossa análise foi ainda mais profunda. Então, junto com a equipe do NAVE, nós elaboramos uma análise que chega até o nível de setor censitário. Para cada CEP, nós mapeamos aquelas variáveis de nível de emprego, nível de renda, mercado de crescimento de mercado de trabalho e geramos os mapas de calor. Hoje nós temos essa análise, os mapas de calor para o Brasil inteiro, né? A gente usa mais para as grandes cidades. Então o Fabiano, a hora que ele está prospectando um imóvel, então ele vai lá, pega o endereço, entra na ferramenta junto com a equipe do NAVE e vê se está na região vermelha, azul, para a gente poder nortear o nosso processo de prospecção imobiliária. Então isso hoje já é um aporte do que vocês viram ou verão do resultado do NAVE na sala ao lado. Bom, o modelo de expansão a gente trabalhou unidades dividimos o nosso crescimento em unidades de grande, pequeno e médio porte, né? E para cada uma delas definimos uma estrutura padrão, quantidade de funcionários, investimento em verba de marketing, todo o conjunto de elementos necessários para o funcionamento de unidade nós categorizamos nessas três. Estamos priorizando as unidades de médio e grande porte em conexão com o plano Quero, porque são as que oferecem ROIs melhores, né? Então, as unidades de pequeno porte não fazem parte do nosso projeto de expansão de curto prazo. Estamos focando nas de médio e grande porte, todas elas padronizadas. Então, aí, de novo, a importância do trabalho conduzido pela vice-presidência acadêmica, né? Até pouco tempo atrás, quando a área de infraestrutura ia abrir uma nova unidade, tinha um laboratório de física da Sociesc que não era igual ao laboratório de física da UNA, porque eram projetos que seguiam suas identidades. A partir de agora, a equipe da Carol passou o ano inteiro aí trabalhando dentro de padronizações e nós conseguimos alcançar padrões que servem para todas as áreas do grupo. Então não há mais essa discussão, isso a gente ganha em eficiência, a gente ganha em agilidade, a gente ganha em todos os elementos operacionais e financeiros. Bom, falando um pouco do ambiente regulatório, acho que é importante destacar que as mudanças introduzidas pelo decreto e pela portaria nos deram uma autonomia muito grande para a abertura de polos, isso tudo vocês acompanham. Então, hoje, somados a UNA Bom Despacho, mais a Unimonte, que acabou de sair a portaria de EAD, mais a Sociesc, que a gente deve dar por volta de 800, sei lá quantos polos, muito mais do que o que a gente
Imagina, então deu para nós uma flexibilidade muito grande para abrir polos onde antes a gente tinha que seguir aquele ritual que levava tempo, né? Então a gente, isso é muito importante, como o Daniel Goldberg disse, a regulação mudou e mudou a nosso favor, né? Outra coisa também que está mudando a cada dia mais a nosso favor, é que as novas diretrizes elas privilegiam aspectos de qualidade, seja na quantidade de polos, né, seja no FIES. Então, as IES, com melhores indicadores acadêmicos, têm se beneficiado das mudanças regulatórias e a gente acredita que esta é uma tônica que veio para ficar. E o que nos favorece, porque nós temos indicadores de qualidade acima das médias de mercado, né? E essas mudanças todas já permitiram que coisas concretas acontecessem, né? Então, as unidades de Itajaí, Nova Serrana, que são das 7 que já começaram a funcionar no meio do ano por conta dessas alterações já introduzidas pelo novo marco regulatório. E Jataí, Itabira e Jaraguá do Sul passarão a funcionar já com alunos em 18.1 por conta dessas alterações. Então, isso é importante para o projeto, né? Nós tivemos em cursos híbridos, e é importante destacar que a mudança do marco regulatório também auxilia as unidades que já existiam, mas não tinham todos os cursos que nós gostaríamos de ter. Então, a partir de agora, com o avanço do híbrido, nós conseguimos ter uma expansão do portfólio nas unidades que já existiam e que não gozavam de autonomia, e através dos cursos híbridos, né? Cursos híbridos apresentados pela Carol. Hoje, nós não temos mais cursos presenciais ou cursos à distância, todos eles envolvem uma carga híbrida que muda conforme o curso, né? E, por fim, dentro desses aspectos, é importante ressaltar que qualquer curso da Ânima segue as premissas que nós vimos hoje pela manhã, né? Todos eles, sejam da expansão orgânica, seja do que já existe, eles estão lá do mesmo jeito. Seguem, tem o LAI, tem as metodologias ativas, aquelas vocês viram a sala, tem atividades práticas, viram os laboratórios, processos avaliativos, fazem prova, fizeram prova global ontem, sofreram do mesmo jeito. Então, todas as premissas do E2A estão estampadas em cada uma das unidades, das 14, das 7 e das 29 que virão, né? E a Carol colocou também, outro ponto importante, a nova matriz curricular também nos proporciona uma flexibilidade maior para atuar em mercados com menor captação, porque proporciona melhor instalamento no presencial. Bom, vocês instalaram polos em todas as unidades presenciais já? Que não tinham presencial. Que eram faculdade. Hoje a gente tem unidades acadêmicas que abrigam polos e campos. Todas já tem? Em todas em que a gente achou que era o caso. E vocês têm a oportunidade de aumentar a grade de cursos mais rapidamente, está acontecendo, né? É isso que a gente mostrou aqui. Nós já tivemos 2.000 novos alunos esse ano em cursos já que seguem a metodologia híbrida. Mas isso é o que vocês têm enxergado de oportunidade, de ter mais novos cursos abertos nas unidades existentes, se você demorar... Olha, a promessa que eu fiz para a Marina aqui, o Marina, nosso diretor de regulação, é não falar sobre o futuro, né? Para não falar sobre o futuro. Então, eu vou falar tudo sobre o que aconteceu. Então, sobre o que aconteceu, nós identificamos oportunidades e não deixamos de aproveitá-las. E assim pretendemos seguir fazendo, respeitando essas premissas. Então, se surgir uma oportunidade de um curso novo, nós não vamos deixar de aproveitar. Acho que isso é claro para todos nós, e a área de marketing junto com o NAV estão mapeando oportunidades e elas estão acontecendo, né? Já são realidade. Só para completar esse ponto, assim, só dar uma ideia se você já aproveitou nas existentes. Eu falei aqui da Sociesc, esse crescimento da Sociesc 52 por 81, 53 por 81, já foi nessa lógica.
Então, o grosso do que você tinha para fazer de curso novo, você já, assim, dá para dizer que você já fez. Assim, eu vou te dizer que tudo que a gente fez até hoje, nós aproveitamos essas oportunidades. O que nós vamos fazer para o futuro vai ser o dia a dia e a nossa capacidade de aproveitar oportunidades. E aí, gente, dentro dessa, de falar, já que a gente vai falar de futuro, eu acho que isso aqui eu posso falar sobre futuro, né? A Marina me deixou falar sobre o futuro, que são os fatores críticos para esse projeto. Os fatores críticos para esse projeto, gente, sim, começa por a gente encontrar um imóvel certo e deixá-lo do jeito certo para que o nosso projeto se materialize. Então, seja do ponto de vista de localização, seja do ponto de vista de condições comerciais, seja do ponto de vista de aproveitamento do espaço, isso para nós é crítico. Então, a Beth e o Fabiano aí estão trabalhando incessantemente e têm, ao longo do tempo, acumulado experiências que fazem com que a gente consiga fazer com que os próximos sejam melhores do que os antigos, né? A questão da gente ter o diretor certo para a unidade também é crítica. O diretor e a equipe que vão começar a unidade, eles são críticos para o projeto, então aí a importância da gente ter a escola de base, e as escolas de base estão nas coordenações de curso. Então, a UNA tem feito isso muito bem ao longo do tempo, a Sociesc também, e agora São Judas começa já a fazer. Preparar bons coordenadores para que sejam bons diretores. Então, no caso da UNA, tanto o Jataí quanto o Itabira aconteceu desta forma, né? Os talentos surgiram dos times de base. Como disse, a articulação junto à comunidade local também é importante para o projeto. A gente tem o jargão que diz que o interior é resistente. O interior ele é resistente à arrogância da capital. Mas uma vez que a gente consiga entrar com humildade e oferecendo parcerias, o interior deixa de ser resistente na página 2. Então isso é muito importante para o nosso projeto, não é? Com essas mudanças todas, a gente conseguiu reduzir muito o lead time, né? Hoje a gente consegue rapidamente, entre 12 e 18 meses, mas podendo ser antes até, né? Dependendo, né? Mas isso é uma média. E por fim, né? O Q2A também fez com que a gente, com parte do Q2A, nós tivemos estratégias para nos estruturarmos para o projeto que vem pelo futuro, né? Então, o NAVE hoje, ele alimenta muito o Q2A, ele é uma importante ferramenta para que a gente escolha os locais certos para pôr as nossas unidades. O PMO, liderado pelo Bruno, tem um papel essencial para que a gente não apanhe na execução. Então, essas unidades, essa outras 7 que a gente abriu nesses 18 meses, nós apanhamos menos do que vamos apanhar e que estamos apanhando nas outras 7. Isso não significa que não continuaremos apanhando, né? Mas a cada dia a gente identifica um probleminha, mas já são mais de 300 e tantos itens cadastrados como necessários para a gente abrir uma nova unidade, e o PMO acompanha a execução de cada uma delas, nos estruturamos para isso. Criamos uma estrutura, né? Ali é o Fabiano, dedicado exclusivamente à prospecção imobiliária, então ele visita mais de 100 imóveis por mês aí. Ele está até pedindo uma verba para sapato, né, Fabiano? Verba para sapato. A área de engenharia, a Beth estruturou também a equipe de engenheiros para dar conta de tantas unidades simultaneamente. Nós estamos trabalhando agora 7 unidades para 18.1 em 3 marcas, né? Então, São Paulo, Sul e Minas, sendo que uma Minas é em Jataí, que é absolutamente fora de mão, né? E o planejamento financeiro, por fim, a importância da conexão com o Plano Quero. Então, hoje, o Inácio e o Heitor, que integram a equipe do M&A, eles avaliam as alternativas mediante padrões financeiros uniformizados. Porque o investimento que a gente faz para abrir um curso novo, usa o mesmo dinheiro que a gente faz para abrir uma unidade acadêmica nova, que usa o mesmo dinheiro para fazer um M&A. Então, a dinâmica do ROI comparativo é presente em todas essas unidades, e para cada uma dessas 7, nós tivemos essa análise feita pelo Inácio e pelo Heitor, e tivemos que passar pelo crivo. Evidentemente, nós temos debates, temos embates, mas todos saudáveis, para que a gente consiga sempre tomar a decisão mais prudente
para a companhia e que melhor atenda o Plano Quero. Então essa é um pouco do que a gente tem do Q2A. Passamos agora para a parte do M&A e na sequência abrimos para perguntas. Pessoal, bom, eu não sei quantos de vocês estiveram no ano passado no Anima Day, né? A gente teve a oportunidade lá de entrar um pouco mais a fundo nas métricas que a gente usa, no tipo de análise que a gente faz. Não é a ideia hoje, né? A ideia mais do que nada é reforçar algumas mensagens para vocês, fazer a conexão entre o M&A e o Plano Quero, e também prestar um pouquinho de contas de como está, né, como estão performando os nossos M&As mais recentes. A gente trouxe aqui os dados da São Judas, da Sociesc e da Allis. Tá? Então, assim, em primeiro lugar, acho que é importante ressaltar que o M&A continua desempenhando um papel central na nossa estratégia. Né? A estratégia de M&A continua fundamentalmente a mesma, né? Mas a gente quer ampliar esse universo de 29 unidades, e para fazer isso a gente precisa chegar e alcançar outros mercados, né? A gente não pode pensar, hoje a gente não pensa no crescimento orgânico em alguns mercados porque a gente não tem essa marca, né? E dito isso, então, a gente continua privilegiando que tipo de instituições? Aquelas instituições que tenham marcas reputacionais, né? Ou seja, marcas e que estejam em posicionamento Anima, né? O segundo, instituições que possam ganhar em eficiência e ganhar em crescimento. Aí é só olhar um pouquinho pelas nossas aquisições que vocês veem o perfil de aquisições que a gente continua buscando, né? E aí acho que é importante um parênteses, que é o seguinte: acho que pouco a pouco, na medida em que a gente vai consolidando essa trajetória, né, inclusive com os ex-mantenedores, inclusive com as instituições, a gente vai ganhando uma reputação também do ponto de vista negocial, né? A gente tem uma boa relação com todos os ex-mantenedores com os quais nós fizemos negócio, e os nossos compromissos são de fato cumpridos, uma vez que a gente acredita de fato neles. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. O M&A continua com esse papel. O segundo é que não dá para a gente pensar, e às vezes falam para a gente, puxa, quantos alunos, qual que é o valor por aluno, etc. Esquece isso, né? A nossa métrica é outra, a gente evidentemente faz o fluxo de caixa descontado, sensibiliza, etc. e tal, mas muito além disso, a gente está enxergando e buscando instituições, como todas as que existem hoje na Anima, né, que possam aportar para a nossa plataforma. A gente trabalha um conceito de plataforma e, portanto, a gente tem que buscar know-how, né, dentro disso daqui. Se a gente pegar hoje o que é a Anima, certamente tem um pedacinho de cada instituição que está aportando valor para a Anima. Isso não é trivial a gente capturar essas sinergias, implementar e reproduzir melhores práticas, mas a gente procura isso, né? Então, quando perguntam para a gente, o que vocês buscam numa instituição? Bom, uma instituição que tem o mesmo posicionamento, um posicionamento similar, ou seja, qualidade, reputação, etc., que tenham uma cultura e pessoas condizentes com o que a gente procura, talentos humanos, né? E o último é assim, que faça uma ou muitas coisas melhor do que a gente, porque aí a gente pode aprender e incorporar isso dentro da plataforma Anima. Tá? E o terceiro é que a gente continua com foco de criação de valor para o acionista. Então, como o Átila bem comentou, não adianta, a gente está falando do mesmo valor e muitas vezes de recursos escassos que a gente tem dentro de casa, tanto do capital, mas principalmente das pessoas e do processo de execução. Tá? Então, dando um panorama geral, muito rapidamente, a gente continua muito ativo, continua com o M&A como um papel central e continua com os nossos targets como instituições reputacionais para poder crescer em espiral, como já mencionado. Então, pessoal, rapidamente aqui, olhando os resultados, aqui a gente traz o resultado da São Judas. Tá? Esse primeiro gráfico é a geração livre de caixa, desde 2014, quando a gente assumiu a São Judas, até o último trimestre, né, a gente anualizou, ou seja, a gente pegou os 12 meses, já que a gente não pode colocar o orçado aqui, tá? Realizado aqui e o orçado. Então, a gente está gerando de caixa efetivamente na São Judas, desde julho de 2014 até agora setembro, 28% a mais do que a gente estimava no nosso cenário base. Da onde vem isso? Né? A gente conseguiu performar melhor no EBITDA aqui 12%, o CAPEX foi menor do que esperávamos e o capital de giro com uma leve variação. E aí vamos contextualizar. Né? Quando a gente assumiu a São Judas, a gente estava no período pré-FIES. O que foi diferente do planejado? Né? Por um lado,
a gente fez a expansão dos novos campi numa velocidade mais lenta do que esperávamos. Daí o CAPEX é mais baixo do que a gente orçou. Agora, como a gente está recuperando o terreno perdido, provavelmente esse CAPEX aqui vai se aproximar do que a gente tinha inicialmente orçado. Do outro lado, do ponto de vista de sinergias, a gente foi além do que a gente buscava, do que a gente tinha orçado de sinergias, então a gente conseguiu performar essas sinergias. E do ponto de vista de base de alunos, ainda que com essa nova realidade do FIES, a gente conseguiu manter a mesma base que a gente estava orçando no nosso business plan. Tá? No cenário otimista, posso falar para vocês agora, a gente estimava algumas outras coisas, algumas oportunidades, né, que a gente nem tratava como sinergias, como por exemplo aumento de penetração do FIES e eventualmente reduzir um pouquinho os descontos e ganhar um pouquinho de ticket, né? Isso não deu para fazer, mas a gente compensou, né, e a gente se aproxima um pouco do cenário mais otimista em outras sinergias que a gente tinha lá. Então, resumo do panorama geral da São Judas, a gente está performando melhor do que esperávamos, né? Atrasamos um pouquinho o plano de expansão, mas capturamos mais sinergias do que esperávamos. Eu estou muito confiante que isso daqui está super bem encaminhado para o longo prazo dentro dessa aquisição. Tá? Falando agora um pouco da Sociesc, o panorama é diferente. Nós já estimávamos um fluxo de caixa negativo, a gente tinha algumas coisas na Sociesc, como por exemplo a descontinuidade do Pronatec e mesmo os intakes que já começavam a mostrar alguns sinaizinhos de fraquejar um pouquinho, né? Então a gente já estimava um fluxo de caixa negativo e está muito em linha com o que a gente esperava, a gente performou 6% melhor do que o cenário base. Mas como? Né? O detalhe está aqui, né? A gente conseguiu capturar sinergias em uma velocidade muito mais rápida, o que mesmo já aí descontando alguns custos importantes de rescisão. Então a Sociesc tinha um espaço muito grande para melhorar a relação alunos horas aula pagas, né? Tanto pelo ensalamento, que a gente ainda tem espaço para continuar trabalhando isso, como das horas fora de sala de aula, né? Que tinha muitas horas fora de sala de aula paga a professores aqui que a gente conseguiu enxugar, como outras sinergias também no SG&A. Tá? Agora no CAPEX a gente pisou fundo, né? O Átila mostrou que a gente acelerou o processo de abertura de novos cursos e de novas unidades, então o CAPEX foi bem acima do que a gente antecipou esse movimento aqui, por isso que a gente tem um saldo negativo de CAPEX, o capital de giro foi um pouco pior do que esperávamos na Sociesc. Tá? Então esse é o panorama, a gente tem que olhar o filme, né? Ano que vem a gente vai ter uma clareza maior, provavelmente essas coisas vão se encaixando melhor, principalmente no que diz respeito ao CAPEX. Tá? Por último, a ALIS. Né? A ALIS, quando a gente assumiu a ALIS, já era uma instituição muito bem tocada, muito eficiente em todos os quesitos, a gente tinha um espaço bom para ganhar sinergias, principalmente no SG&A, fizemos isso, fomos além do que esperávamos nisso. A gente estava um pouco preocupado com relação à captação e rematrícula ali, alguma coisa que a gente poderia sentir, conseguimos performar melhor, então isso também ajudou um pouco mais a receita, de forma que a gente está bem acima da geração de caixa esperada aqui na ALIS, né? Principalmente em razão disso daqui que eu comentei, que se refletiu na receita e depois nas despesas menores e por fim no EBITDA. Tá? Eu estou correndo um pouquinho porque a gente está com o tempo apertado, né? Mas assim, o panorama de performance é esse, ou seja, a gente está conseguindo entregar aquilo que a gente orçou, mas aí vocês podem falar, puxa, vocês são muito conservadores, é só isso, né? Não é isso, né? A gente é muito disciplinado, né? Acho que a gente tem mais controle em algumas variáveis, que eu sempre falo, as variáveis de custo, essas métricas operacionais e as variáveis de mercado, como, desconto, ticket, captação, a gente de fato precisa ser bem cuidadoso e não podemos, principalmente no nosso cenário base, claro que a gente sensibiliza isso e vê o valor de cada uma dessas alterações, mas não podemos levar isso em consideração. Né? Então, essa curva aqui, a gente tem que cada vez mais ir calibrando ela, ver onde que a gente está errando nessas projeções para tornar ela mais assertiva e que ela esteja aqui perto do nosso cenário base, entre o cenário base e o nosso cenário mais otimista. Lembrando sempre que ainda continuamos com a referência, isso acho que é importante colocar, que o projeto tem que apresentar uma TIR, ou se você descontar a taxa de 20%, ele tem que dar um VPL positivo. Isso a gente ainda coloca como
como mínimo para as nossas aquisições. Num projeto de crescimento orgânico, a gente sobe um pouco esse hurdle rate aí porque tem um risco associado um pouquinho maior. Depende, né? Depende também, claro que tem crescimento orgânicos e crescimentos orgânicos, né? Se a gente for num campus paulista, por exemplo, da São Judas, eu ouso dizer que o risco é menor do que se você for para de repente, um outro campus no interior. Por fim, para a gente poder conversar um pouco, né, apenas um panorama do nosso pipeline, né, então, e aí acho que é importante colocar para vocês que a gente tem alguns tipos de aquisições potenciais, né? Temos conversas importantes com instituições de porte, como que podem, né, o pessoal fala transformacionais, sim, a gente tem essas conversas sempre com muita disciplina, sempre olhando longo prazo o nosso projeto de educação, os aspectos de governança e principalmente se isso pode vir a gerar valor, né, para a operação, para o acionista, para todos no longo prazo. E aqui a gente então concentra o que são novas âncoras regionais que propiciam esse crescimento espiral, onde está concentrado o nosso pipeline, né? Então hoje a gente tem mapeadas 57 instituições, que são 43 conversas, né? Às vezes você tem algumas conversas que podem ter mais de uma instituição. E tem um outro tipo de negócio que a gente chama de expansão regional, né? Que às vezes que perdeu um pouco de valor, né, em razão dessa nova regulação. Ou seja, muitas vezes é um atalho regulatório que a gente possa ter, a gente não descarta isso, tem instituições que aportam mais do que o regulatório, eventualmente já tem uma base de alunos, tem investimentos feitos, tem alguns cursos do ponto de vista regulatório que você não consegue também tão rápido, né, como é o caso do direito, da psicologia, da enfermagem, etc. Então a gente olha, mas a gente de fato está concentrando os nossos esforços aqui nessas instituições que seriam novas âncoras regionais para a Anima. Então, acho que esse é o panorama do M&A. A gente está trabalhando muito, né, Átila, em conjunto, né? Acho que essa nossa nova estruturação também aportou muito foco e muita segurança para a gente poder desenvolver esse projeto de crescimento aí para a Anima. Tá bom? Vamos abrir para a pergunta então? Acho que é isso. Desculpa. Aqui a gente pôs só o nível de maturidade aqui, uma coisa mais subjetiva, tá? Então tem algumas conversas que a gente nem começou ainda, né? Outras que a gente tem algum tempo, outras que a gente já está com o NDA assinado e tal, mais avançado, etc. Então, claro, a gente não pode dar muito detalhe sobre isso. Tá? Começar com a sua pergunta, que a gente segurou? Você quer comentar um pouco sobre a estratégia de precificação nessas novas classes presentes? Como vocês fazem a estratégia? Como vocês estão se posicionando? A estratégia de precificação para nós, a gente se compara com o que tem de preço no mercado presencial de qualidade. Essa é a nossa oferta. A gente, evidentemente, uma operação nova, dependendo do curso, você tem que fazer alguns aportes iniciais promocionais, né, porque tem um risco, mas o preço base nosso, ele se compara com a oferta de qualidade da cidade. E na linha das novas unidades, como é que vocês conseguem fasear esse CAPEX? Porque você não controla toda a velocidade de encher a sua unidade, principalmente no interior, que deve ser cidades com densidade demográfica menor. Como é que vocês fazem esse fine-tuning para ter um equity exposure menor ali? Na verdade, sim, os principais investimentos são de laboratório. Primeiro, o principal investimento é pôr o prédio pronto para começar, com as áreas comuns prontas. Então a parte de recepção, a parte de biblioteca. O que fica para frente para a expansão são as salas de aula. As salas de aula representam proporcionalmente menos que os outros espaços, né? Então os laboratórios iniciais, eles são os mesmos, porque eles atendem aquela fase inicial do curso. O melhor que você não vai puxar um laboratório lá de trás para frente, você vai ter que esperar o amadurecimento. Um laboratório básico, ele não nasce com toda a capacidade instalada. O laboratório de física não tem aula de física todos os dias da semana. Então, este não é um grande issue. Sim, o campus ir bem não vai fazer a gente mudar relevantemente a projeção de CAPEX. O que muda, sim,
é a logística que a gente tem que ter para as salas, né? Mas não é, o issue é muito mais operacional do que financeiro. Por conta disso, né? A parte... Na tua listinha aí de pontos críticos da leitura, né? Como primeiro, a questão de achar o dinheiro, deixar as ações. Você poderia, talvez assim, listar nos principais ali, quem é a pessoa responsável por aquilo? Você falou o Fabiano na questão de achar, né? Então os dois aqui, a Beth e o Fabiano. Mas tem, sei lá, os primeiros 5 itens, quem são os responsáveis e de que forma a remuneração dessas pessoas é afetada, a avaliação da remuneração com esses itens? Hoje, do ponto de vista de remuneração, acho que isso está sendo tratado pelo comitê de remuneração que o Goldberg falou, então a gente está revendo a política de incentivo de curto prazo e médio prazo para os cargos-chave. Então, isso está dentro do comitê de pessoas. Agora, do ponto de vista de responsabilidades, então a Beth e o Fabiano, eles têm essa responsabilidade de achar os imóveis. A articulação junto à comunidade local. Beleza. Cada operação, então, quem tem que mapear o diretor para a expansão da Sociesc, a responsabilidade é do Sandro. Da São Judas é do Ricardo Cansado e da UNA é da Débora Guerra. Essas pessoas, elas têm que ter, hoje, na linha sucessória delas, a formação de talentos. Isso era uma função que eu fazia quando estava na UNA, depois a Carol fez. Então a gente tem toda hora estar de olho nos coordenadores que podem virar diretores para que a gente possa alimentar essa expansão. Só lembrando que a UNA e a Sociesc não vem abrindo unidades, não começaram a partir de agora, já tem algum tempo que elas vêm trabalhando isso. Isso é novidade na São Judas, né? Mas a São Judas também tem uma outra particularidade que ela tem, por estar em São Paulo, ela tem dentro do corpo de coordenadores gente muito qualificada, né? Então não o principal desafio é fazer com que as pessoas entendam das rotinas e não que sejam bons profissionais. Então hoje, essas unidades novas, todas elas já nascem de pessoas prontas, né? Mas se a gente não ficar constantemente alimentando o time de base, a gente perde. Então, Itabira e Jataí são exemplos clássicos agora, depois que vão começar para o ano que vem, são pessoas que saíram dessa base. Então, a Daniela, que é a diretora lá, era coordenadora, foi para lá. O Cleiton, que vai ser o diretor de Itabira, também era coordenador do Barreiro. Então, lá tinha uma diretora que tinha um braço direito, o Cleiton que era esse braço direito, pronto para ser diretor, na hora que abriu uma vaga, foi para lá. Então, ter essas pessoas é importante para o projeto, é uma coisa que a gente hoje já tem. A localização, o Fabiano tem experiência no setor imobiliário, trabalhava em construtoras e agora está focado nisso. E junto com a Beth, que tem uma vasta experiência como achar o ponto, né? A Beth está conosco desde que a UNA foi comprada, né? Ela era anterior à UNA e foi adquirindo um know-how muito grande em achar o ponto, o prédio, o projeto arquitetônico que dá mais eficiência. Então, dependendo de como que foi traçada a arquitetura de um imóvel, ele pode ser muito bom, muito ruim, para fins de ocupação. Isso tudo a Beth já tem essas métricas. A localização na área. E a localização, a gente está muito bem instrumentado a partir da chegada do dado. Então, aquele mapa de calor da cidade de São Paulo já é uma conquista do mar. A gente não vai para nenhuma unidade sem antes passar no teste daquela planilha. A Érica, o Marco, eles aportam uma tecnologia muito grande, uma flexibilidade muito grande. Você não precisa esperar. Já tem ferramenta para ver passa o endereço que está como que isso se comporta no nosso modelo. Então, e a articulação junto à comunidade local, gente, isso é filosofia. Então hoje a gente, sim, o Cleiton já está lá fazendo reuniões com as cooperativas, com as empresas, com associações comerciais, para que a gente ofereça serviços. Então hoje a gente tem condição de aportar coisas que essas cidades são carentes, né? A gente leva eventualmente treinamento para professores do ensino médio, a gente leva, acontece isso
de BH para Uberlândia, 700 mil habitantes, a gente levou profissional nosso para fazer oficina para professor do ensino médio público lá, porque a gente já tinha um programa desenvolvido em BH e levamos esse programa para lá. Então essa tecnologia a gente já vem desenvolvendo ao longo do tempo esse processo de refrigeramento. O diretor da unidade ele é selecionado muito antes da unidade de abrir as portas. Ele é selecionado antes da unidade abrir as portas. O muito é uma medida relativa. Mas ele começa a trabalhar junto com o processo de captação pelo menos. Não é ele que faz essa articulação, ele faz esse pré-trabalho. Vou dar exemplo de Pouso Alegre, de Divinópolis, de Sete Lagoas. Carol ou eu íamos lá quando nós fizemos o pedido, ainda ia demorar 2 anos, fomos lá na prefeitura, nos apresentamos, pedimos licença, fomos nas associações, conversamos, a UNA está chegando, precisa de alguma coisa lá de BH que a gente pode te ajudar, e aí começa, vou te mandar um professor para isso, vou te mandar isso aqui, e aí começa já esse trabalho. Agora, o diretor, agora que a coisa ficou mais rápida, então a hora que a gente acha o imóvel, já tem que ter o diretor junto, porque já começa a trabalhar, já tem que estar junto com o PMO para entregar as questões operacionais. O link de internet já está funcionando, não está, já tem telefone, já está cadastrado no site, já abriu inscrição no vestibular. Então aí esse tempo já curtou bastante. O Bruno é o nosso diretor. Então ele lidera toda a equipe do PMO. Vem cá, Bruno. O PMO ele acompanha a partir da abertura da unidade. Antes da abertura da unidade. Então ele já tem essa lista de cidades, nós já estamos trabalhando todas aquelas que no nosso plano são previstas para até 2020, elas estão sendo olhadas concomitantemente. Por quê? Porque não necessariamente você consegue achar coisa no prazo estabelecido. Então, tem coisa que dá certo rápido, tem coisa que demora, então a gente olha concomitantemente concomitantemente todos até 2020. A hora que uma acelerou a negociação, viu que vai dar coisa, a gente já aciona o PMO, já muda para status em fase perto de abrir, aí ele já começa. Quando abre, o trabalho dele está concluído com aquela unidade? Não, o trabalho dele conclui. Acelera nesse momento, né? A gente vai até a primeira rematrícula, até aquele negócio começar, ganhar corpo, começou o primeiro dia de aula, tem o que a gente chama de operação assistida, até que aqueles alunos se rematriculem pela primeira vez. Isso se aplica para as novas unidades, bem como as integrações, que aí o ciclo é um pouco mais longo. Bruno, só para você ter a disposição da conversa. Exato, estou à disposição. Beleza, gente? Vamos para a última? Vamos? Obrigado.